Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje também, queridos internautas que nos acompanham nessa transmissão, estamos celebrando neste 33º domingo do tempo comum, o Dia Mundial dos Pobres. Essa foi uma data que foi criada recentemente pelo Papa Francisco, para que nós pudéssemos nos lembrar, para que nós pudéssemos orar e para que nós pudéssemos agir em favor dos pobres que estão ao nosso lado, dos pobres que talvez estão dentro da nossa casa, na nossa família, esse grupo do qual talvez você faça parte. E também nesse dia, aqui na nossa paróquia, nós celebramos oficialmente a abertura da semana de conscientização sobre o dízimo. Acredito que quando você passou pela porta de entrada, você deve ter visto uma faixa falando sobre essa semana de conscientização sobre o dízimo. Quem viu essa faixa, diga amém. E acredito também que você, ao entrar na igreja, deve ter recebido um folder como esse, falando sobre o dízimo. Quem recebeu, diga amém. Esse folder nós mandamos preparar e confeccionamos para que você pudesse levar para sua casa e não apenas ler com calma, com tranquilidade, mas também compartilhar com seus familiares, porque isso é o que a igreja vai nos propor durante toda essa semana. Começando do domingo de hoje até o domingo que vem, nós teremos uma semana inteira de reflexões, de conscientização sobre o dízimo. Você já deve ter percebido, meu irmão, minha irmã, desde que eu cheguei nos Santos Reis, raramente eu toco nessa palavra, dízimo. Essa é uma palavra que tem se tornado para a igreja, para nós padres, até um pouco desconfortável de falar e de abordar dentro de uma homilia. Porque nós sabemos como a vida do brasileiro está difícil. Nós sabemos como tem aumentado as taxas, tributos, impostos que o brasileiro paga. E nós sabemos que quando a igreja insiste demais em falar sobre o dízimo, muitos católicos ficam dizendo: o padre está parecendo pastor evangélico, só fica falando de dinheiro. Então muitos padres têm até vergonha de tocar nesse assunto, e soa para muitos de nós padres que quando falamos sobre dízimo, é como se nós estivéssemos pedindo dinheiro para nós mesmos padres. Fica a impressão de que falar sobre o dízimo é pedir a você que deixe de fazer as coisas que são importantes na sua casa, para a sua família, para dar dinheiro para padre. E nessa semana nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre muitas dessas coisas e tirar muitas dessas dúvidas e aprofundar muito sobre esse assunto para gerar frutos de maturidade, de aprofundamento cristão. Então, desde já, informo a você
que durante toda essa semana aqui na paróquia Santos Reis, a nossa pauta será uma só: conscientização sobre o dízimo. Vamos falar sobre isso e trazer algumas informações que são importantes para você e também para você, internauta, que está nos assistindo. Amém? A primeira coisa que nós precisamos de pensar sobre dízimo e tirar e quebrar esse tabu é essa: o dízimo não é para o padre. O seu dinheiro, o dinheiro que você entrega a título de dízimo, não vai para o padre. Diferente das igrejas evangélicas, onde todo o dinheiro que é arrecadado fica em posse do pastor da igreja evangélica, na igreja católica não. Na igreja católica, todo o valor arrecadado, todo o dinheiro que se arrecada a título de dízimo e até de oferta, o padre não tem o poder nem de ficar para si e nem de usar como ele queira. Houve um tempo, meus irmãos, minhas irmãs, e isso lá na Idade Média, onde o dinheiro da igreja se confundia com o dinheiro do padre. Então, os padres que estavam em igrejas que davam muito dinheiro, esses padres tinham muito dinheiro. Mas hoje, e quando eu digo hoje, eu falo recentemente, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, a igreja estabeleceu, presta atenção, qualquer comunidade, qualquer igreja pode receber R$1 milhão em uma única missa, que o padre não leva 1 centavo desse dinheiro. Hoje, na igreja do Brasil e do mundo inteiro, não faz diferença nenhuma você ser padre numa favela e você ser padre numa catedral. Tanto o padre da favela quanto o padre da catedral ganham a mesma coisa. Quem sabia disso, diga amém. Pouca gente, né? Quanto o padre ganha? O padre não ganha salário, porque quem recebe salário é quem é empregado, e o padre não é empregado da igreja. O padre recebe um valor que a gente chama côngruas. Você pode repetir? As côngruas são uma contribuição que a igreja oferece ao padre para se manter. As côngruas que um padre recebe hoje na diocese de Montes Claros é 2 salários mínimos. Se for pároco, 2 salários e meio. O padre pode estar na última paróquia da nossa diocese, o que ele recebe é isso. E ele pode estar na paróquia mais rica, ele pode estar lá na Rosa Mística, que Dona Maria fala que a Rosa Mística é a paróquia mais rica da cidade. Ele recebe o mesmo valor. Amém? Então, tira de sua cabeça que o dinheiro do dízimo vai para o padre, que não vai. O padre tem o valor que ele recebe e todo o restante pertence à paróquia.
não ao padre. Aí você me diz assim: ué, padre, mas mesmo que o dinheiro é da paróquia, o padre pode pegar para ele, não pode? Não pode. Sabe por quê? A igreja sabiamente estabeleceu, presta atenção nisso, que em toda paróquia deve ter um conselho, chama conselho econômico, que fica junto do padre e que deve ser consultado em todos os assuntos relacionados a dinheiro na paróquia. Hoje, numa paróquia, e aqui no Santos Reis não é diferente, o padre não pode fazer compra, gastar, sem a aprovação do conselho. E o padre que faz isso, o padre que faz compras, o padre que faz projetos, o padre que gasta sem levar ao conselho, ele pode ser, inclusive, suspenso de ordem. O Papa Francisco, antes de morrer, lançou para os padres uma determinação muito pesada. O padre que assumir uma paróquia e der prejuízo e roubar dinheiro da paróquia, esse padre vai ter que pagar do próprio bolso. Hoje, meu irmão, minha irmã, não vou dizer para você que não haja quem queira fazer coisas erradas com o dinheiro de paróquia, mas eu vou dizer uma coisa, e presta atenção no que eu vou te dizer: para o padre que quiser fazer caixa 2, aprontar, está cada dia mais difícil. Sabe por quê? Os conselhos não deixam. Os conselhos não deixam. Olha o que foi estabelecido na Diocese de Montes Claros. A conta da paróquia, a paróquia tem uma conta no banco. O padre, ele é o titular da conta. Mas se eu tiver que comprar uma agulha para tirar o dinheiro que está na conta da paróquia, o tesoureiro da paróquia tem que saber, tem que aprovar, e lá do celular dele, ele tem que digitar o código dizendo: o dinheiro está liberado. Nada o padre pode comprar do dinheiro que é da paróquia sem aprovação do conselho do tesoureiro. Padre, por que o senhor está dizendo isso? Para mostrar, para provar para você que o dízimo que você entrega não vem para o padre. As doações que a igreja recebe são da igreja. E padre nenhum tem o poder de usar isso em benefício próprio. Aí você diz: ah, mas tem padre que... Eu já ouvi falar que tem padre que pega dinheiro da igreja. Tem, mas esses padres que fazem isso estão cometendo um crime, um erro, e eles pagarão por isso. Mas a igreja não aprova que nenhum padre faça isso. O dinheiro do dízimo não é do padre, é da igreja. Você pode repetir isso? E eu estou insistindo nisso para que você nos ajude. Quando alguém falar para você assim: ah, você fica lá dando dinheiro para padre, você diz: não, eu não dou dinheiro para padre, eu ajudo a minha igreja. Eu ajudo a minha igreja, a minha comunidade, a minha paróquia. O padre recebe o dinheiro dele e a ajuda que nós damos não é para ele, é para a igreja. Outra coisa que eu preciso de falar para você, e até a título de dúvidas que muitas pessoas têm: o dízimo é uma ajuda que você oferece à igreja e é uma contribuição que você faz
na paróquia onde você participa. Amém? Onde eu devo ser dizimista? Onde eu participo. Algumas pessoas achavam no passado que nós devemos ser dizimistas na paróquia onde nós habitamos. Por exemplo, você que mora no Santos Reis tem que ser dizimista aqui do Santos Reis. Você que mora no Edgar Pereira tem que ser dizimista no Edgar Pereira. Você que mora no centro tem que ser dizimista na Matriz. Mas quando você mora em um lugar, mas você não participa das missas naquele lugar, você vai participar das missas em outra paróquia, então você é livre para ser dizimista naquela paróquia onde você participa, e não necessariamente no território onde você mora. Quem está conseguindo compreender, diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dízimo é a sua maneira de colaborar com a igreja. Por exemplo, você que vem aqui no Santos Reis, você usufrui das coisas que essa igreja te oferece. Você usufrui da Eucaristia que o padre serve. A hóstia, ela é comprada, viu, pessoal? Ela não nasce nas plantas, ela não nasce na grama e o padre vai lá e recolhe. Ela é comprada, custa dinheiro. Você que vem participar das missas aqui no Santos Reis, você chega, você vê os ventiladores ligados, o som ligado, o microfone ligado, você vê a igreja limpinha, tudo isso tem um custo. Então você usufrui daquilo que a igreja te oferece, e como forma de gratidão e como forma de participação, você entrega o seu dízimo dizendo: olha, já que eu estou participando aqui, já que eu estou usufruindo das coisas que essa igreja daqui me oferece, então eu entrego o meu dízimo aqui. Ah, padre, mas se eu sou dizimista em tal lugar, mas agora eu estou participando das missas aqui, eu posso passar o meu dízimo para cá? Pode, perfeitamente. O dízimo você entrega na igreja que você quiser. Amém, pessoal? Ninguém vai te obrigar a entregar o dízimo na igreja X, na igreja Y, na igreja Z. É você que escolhe. E qual é a igreja que você deve escolher? A igreja onde você participa, a igreja onde você frequenta aos domingos, a igreja onde você recebe a Eucaristia, a igreja onde você recebe a bênção do Padre, a igreja onde você está envolvido com as pastorais e movimentos. É ali que está a sua vida, é ali que deve estar também o seu dízimo. E eu estou dizendo isso até para fazer, é uma crítica, mas é uma crítica positiva, tá bom? Que ninguém me leve a mal por isso. Pessoas, hoje a gente vê muito isso aqui na nossa região. Pessoas que participam da missa em uma igreja, mas na hora de entregar o dízimo, manda o seu dinheiro lá para a Canção Nova, manda o dinheiro para a Aparecida, para o Divino Pai Eterno, ajudar o Padre Robson, manda o dinheiro lá para o Santuário da Mãe Rainha em Atibaia. Eu pergunto para você, no domingo, quando você vai participar da missa, é para a Canção Nova que você vai? É para a Aparecida que você vai? Ah, padre, mas eles estão pedindo ajuda, tem que ajudar a igreja que precisa. Tá, ajudar a igreja que precisa se chama oferta. Oferta é diferente de dízimo. Amém, pessoal? O que é oferta?
é eu ficar sabendo que uma igreja vai construir, por exemplo, um salão paroquial, e eu dizer, eu vou dar uma ajuda, eu dou uma oferta. Dízimo não é isso. O dízimo é todo mês, o dízimo tem um valor fixo, o dízimo é um compromisso, é como uma conta, um débito que você assume diante de uma igreja. E eu sempre tenho perguntado isso para a Dona Maria, quem foi que ensinou a senhora a ser dizimista? Nas igrejas que estão lá em São Paulo, e não ser dizimista na igreja onde a senhora participa? Eu fico sempre procurando alguma comparação para poder entender a mente dessas pessoas. É como se fosse, imagina essa situação, é como se você tivesse uma mãe, e você vê que sua mãe está precisando de dinheiro, sua mãe está precisando trocar o fogão, sua mãe está precisando de comprar uma máquina de lavar roupa, que ela já está ficando idosa, não consegue mais lavar roupa, e ao invés de ajudar a sua mãe, você escolhe ajudar uma pessoa que mora em outra cidade, uma pessoa que você nem sabe quem é, uma pessoa que você vê de vez em quando, e deixa de ajudar alguém que está próximo. O seu dízimo deve ficar na igreja onde você participa. Ô padre, mas como que eu faço? Porque eu prometi que eu ia ajudar lá a Canção Nova, eu prometi que eu ia ajudar lá na Aparecida, eu me tornei sócio da Aparecida, e eu fico falando, olha que muquiça, é sócio da Aparecida, mas não é dizimista na paróquia. E aí eu digo para a Dona Maria, você pode continuar ajudando a Aparecida, mas essa ajuda da Aparecida, ela não precisa ser todo mês. Essa ajuda da Aparecida, ela não precisa ser com frequência. Agora, a sua paróquia, você tem que ajudar todo mês. Porque todo mês a sua paróquia tem as contas para pagar. Todo mês a sua paróquia tem os funcionários para pagar. E você está lá usufruindo. Você está lá aproveitando dos serviços que a paróquia te oferece. Então, se você está usando daquilo que a paróquia oferece, o mínimo que você pode fazer é colaborar de alguma forma. É como aqueles almoços, é como aqueles jantares que acontecem nas famílias, onde todos os irmãos se reúnem na casa da mãe para participar desse almoço, desse jantar. Quem já participou de almoço ou jantar assim, diga amém. Em geral, nesse almoço, nesse jantar, cada um não tem que levar alguma coisa, sim ou não? E aí você tem, por exemplo, uma mãe e você tem 4 irmãos, com você 5. Aí sua mãe fala, vou fazer um almoço aqui em casa, venham. Aí você combina, mamãe, deixa que eu levo a carne. Aí seu irmão diz, deixa que eu levo a lasanha. O outro diz, deixa que eu levo a verdura. O outro diz, deixa que eu vou levar a feijoada, vamos fazer uma feijoada também. O outro diz, eu vou levar as bebidas. E tem um folgado que diz, eu vou levar a boca. Você já reparou que tem essas pessoas na família? Todo mundo ajuda, menos ele. Ele fala assim, vai ter churrasco? Vai. Deixa que o carvão eu levo. Pessoal, onde você come, onde você usa, você usufrui, você tem que ajudar. É uma regra. Olha o que diz a liturgia de hoje. O apóstolo Paulo está dizendo, com efeito, quando estávamos entre vós, demos essa regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. A regra do apóstolo Paulo é o seguinte: se você está numa casa, você está comendo das coisas que aquela família te oferece, você tem que ajudar de alguma forma, você tem que ajudar de algum jeito. Se você não ajuda, você está abrindo mão do direito de receber
os favores que aquela família te oferece. Esse raciocínio eu queria que você levasse em relação à igreja. Não que a igreja vai parar de te oferecer as coisas se você parar de ajudar, mas a questão é injusto você vir à igreja, é injusto você participar da missa, você ser bem acolhido, você encontrar uma igreja limpinha, você chegar na igreja toda fresquinha, iluminada, receber a hóstia, depois vai lá, recebe a bênção do padre, recebe água benta. É injusto você usufruir dos serviços de uma paróquia e não ajudar com nada. Ah, padre, mas eu rezo pela paróquia. Desculpa te falar, meu irmão, a paróquia, ela precisa da sua oração, mas não só da sua oração. Ela precisa de ajuda financeira, senão ela não se mantém de pé. Agora, por exemplo, no mês de dezembro, a paróquia Santos Reis tem que pagar o 13º salário para os seus funcionários. De onde vai sair esse dinheiro? Como é que nós vamos pagar? Com a ajuda dos dizimistas, do dízimo que você oferece. Então, eu queria encerrar essa homilia dizendo isso para você. O dízimo é uma questão de consciência. É você tomar consciência de que você não é só, poderíamos assim dizer, alguém que assiste, alguém que fica de longe contemplando. Você participa da igreja. O dízimo é a sua maneira de dizer: padre, eu estou com o senhor na igreja. Igreja, eu estou com você, eu apoio essa igreja, eu colaboro com essa igreja, eu estou junto com essa igreja, as obras de evangelização dessa igreja eu apoio. É para isso que existe o dízimo, para você se sentir participante da igreja e não mero espectador. É para isso que existe o dízimo, para você entender que Deus conta com você. A igreja não é do padre, a igreja não é simplesmente da paróquia, da diocese, a igreja é do povo. Quem sustenta essa igreja? Quem paga essa luz? O povo. Quem comprou esse microfone? O povo. Quem foi que construiu essa igreja aqui? O povo. E é o povo que colabora, é o povo que faz a igreja acontecer. Eu, quando saí de Glaucilândia, eu fiquei muito feliz com uma coisa. Glaucilândia é a menor paróquia da Arquidiocese de Montes Claros. O dízimo de Glaucilândia não passava de R$4.000 por mês. Com R$4.000 por mês, você veja, o padre tinha que fazer todo o serviço da paróquia e ainda pagar funcionário. Mas aos poucos nós fomos conscientizando o povo daquela igreja, daquela cidade, daquele município. A igreja é você. Se você não ajuda a sua igreja, você está abrindo mão de ver a igreja crescer. E aos poucos, de tanto martelar em cima dessa tecla, a minha alegria foi se multiplicando ao ver que até nas comunidades pequenininhas, pessoal, eu cheguei em Glaucilândia, tinha igreja onde eu ia celebrar, que não tinha cadeira para o padre sentar na hora da missa. Dona Maria tinha que trazer a cadeira da casa dela, emprestada, para o padre usar na missa. E eu fui conscientizando, eu fui falando para eles: olha pessoal, nós precisamos de adquirir as cadeiras, nós precisamos de adquirir as coisas da missa. Eu ia celebrar a missa, eu tinha que levar uma caixa cheia dos objetos da missa, tinha que levar o cálice, tinha que levar a âmbula, tinha que levar a hóstia, tinha que levar vinho, tinha que levar vela, tinha que levar tudo, porque a igreja não tinha nada. E eu disse para eles: se vocês são igreja, vocês precisam ter suas coisas. Se vocês são igreja, vocês precisam zelar por isso aqui, porque isso aqui é a casa de Deus.
E nós precisamos mostrar para todas as pessoas que entrarem aqui, que a casa de Deus, nesse lugar, é valorizada, é reconhecida, é admirada, é bem cuidada. Quando você chega numa igreja, encontra uma igreja bonita, encontra uma igreja limpa, encontra uma igreja arejada, encontra coisas harmoniosas, coisas de bom gosto, você consegue até rezar melhor. Quando você chega numa igreja toda suja, tudo faltando, banco quebrado, lâmpada queimada, você começa a perceber que o povo ali não tem zelo com as coisas de Deus. Então, o seu dízimo é uma maneira de mostrar: eu não só amo a minha igreja, mas eu desejo o melhor para a minha igreja, eu desejo que ela cresça, eu desejo que ela desenvolva. Eu fui passando isso para aquele povo lá da paróquia de Glaucilândia, pessoal. E qual foi a minha alegria quando eu saí de Glaucilândia? Todas as comunidades rurais de Glaucilândia já tinham todos os seus objetos litúrgicos, a igreja restaurada, pintada. Muitas igrejas não tinham sacristia, nós construímos a sacristia. E quando eu terminava, eu dizia: pessoal, está vendo isso aqui? É a força do povo que se une em prol de uma causa. Quando o povo se une, o milagre acontece. Eu quero dizer o mesmo para vocês aqui de Santos Reis e para vocês que participam dessa Santa Missa. Existem muitas obras para serem feitas nessa igreja. Existem muitas obras paradas nessa igreja, o centro paroquial é uma delas. Existem muitas coisas para fazer nessa igreja. Mas nós só iremos conseguir se você tomar consciência e dizer: eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte é ajudar a igreja de Santos Reis para que ela cresça, desenvolva e consiga evangelizar o maior número de pessoas possível. Que nessa semana de conscientização do dízimo, Deus possa tocar seu coração e você se torne um dizimista fiel, lembrando sempre: não é para o padre, é para a igreja, é para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.